Opa, eu sou o Edgar e continuamos a série sobre teoria de conjuntos em nosso canal. O tema desse vídeo é o axioma da regularidade. Nós vamos motivá-lo, vamos enunciá-lo, vamos também apresentar algumas de suas consequências com relação à existência de conjuntos e alguns dos impactos desse axioma em fundamentos da matemática. Bora lá? O axioma da regularidade pode ser motivado a partir de algumas considerações acerca do axioma do par. Nós sabemos, pelo axioma do par, que se tivermos um conjunto azinho, nós temos também o unitário de azinho. E claramente, azinho pertence ao unitário do azinho. Nós podemos continuar para a direita, sempre obtendo novos conjuntos, tais que o da esquerda pertence ao da direita. Como? Reiterando o axioma do par. Dado um conjunto qualquer, nós temos o unitário deste conjunto e o conjunto pertence ao seu unitário. Isso então nos permite afirmar que existem certas cadeias infinitas para a direita, de tal modo que x1 pertence a x2, que pertence a x3, que pertence a x4 e assim sucessivamente. O exemplo acima é um exemplo de tal cadeia. Dito isto, uma pergunta que talvez lhe ocorra é a seguinte: será que não dá para caminharmos à esquerda também? Será que não é possível obter uma cadeia infinita de pertencimento à esquerda, de tal modo que x2 pertence a x1, x3 a x2, x4 a x3, xi mais 1 sempre é elemento de xi? Até o momento, nós não encontramos nenhuma sequência deste tipo em nossa série. Então é natural que a gente se pergunte, será que existe tal sequência? Uma pergunta derivada desta e das considerações acima é a seguinte: ok, a gente sabe que, dado um conjunto azinho, azinho pertence ao seu unitário. Mas será que existe algum conjunto A tal que o A é elemento dele próprio? Até o momento, em nossa série, não encontramos nenhum conjunto com esta característica. Mas será que há? Uma última pergunta, prometo que é a última antes de começar a oferecer respostas, é a seguinte: será que nós temos ciclos de pertencimento? Será que nós temos dois conjuntos A e B tais que A pertence a B e B pertence a A? Ou então A, B e C tais que A pertence a B, que pertence a C, que pertence a A? Será que dá para fechar cadeias de pertencimento? Bem, não temos condições de responder a estas perguntas com a formalização da teoria de conjuntos que nós temos até o momento. Uma consequência do axioma da regularidade que eu enunciarei aqui à direita é responder a estas perguntas. O axioma da regularidade, ele pode ser estabelecido do seguinte modo, ele pode ser enunciado nas seguintes palavras: todo conjunto azão que seja não vazio tem um elemento x que não tem elemento em comum com o conjunto azão. Ora, mas por que isso? Bem, a gente vai entender por que é razoável aceitar esse enunciado. Mas antes, vamos elucidar uma coisinha. Esse elemento x que aparece no enunciado do axioma da regularidade, ele só pode ser um conjunto. Afinal de contas, estamos em teoria de conjuntos, tudo que nós temos à disposição são conjuntos. E podemos, então, reler o axioma da regularidade do seguinte modo: todo conjunto não vazio azão tem dentre seus elementos um conjunto x, tal que este conjunto x não tem elemento comum com o azão. Para aqueles e para aquelas que estão um pouquinho acostumados com notação matemática e falar de relações binárias em matemática, nós dizemos que esse elemento x é um elemento epsilon minimal em A. Epsilon é uma relação binária, o elemento minimal segundo esta relação em A é este conjunto x que o axioma garante existir. Mas esse é só um comentário adicional, não é central para a exposição desse vídeo, ok? Ora, nós podemos pegar esse enunciado e escrevê-lo de maneira mais enxuta. Linguagem formal sempre nos ajuda a deixar a coisa mais explícita. O que está escrito em língua portuguesa pode ser reescrito em linguagem formal do seguinte modo:
para todo conjunto A, para todo A, se este A é não vazio, então existe alguém, então que este alguém está em A e não tem elemento comum com A. Dizer que este alguém não tem elemento comum com A é dizer que a intersecção deste alguém, deste X com o conjunto Azão, é vazia. Beleza? Vamos esclarecer este axioma, vamos considerar dois exemplos, um bem simples, outro um pouquinho mais elaborado. Reproduzir ali acima o axioma da regularidade e vamos considerar o nosso velho conhecido ômega como sendo o conjunto A. Nós sabemos que ômega é composto de vazio, unitário de vazio, o conjunto cujos elementos são vazio e unitário de vazio, e assim por diante. Sabemos que esse assim por diante tem uma representação precisa. É tomar o N que já temos e uni-lo com o seu unitário. Ótimo. Claramente, se Azão é este conjunto ômega, o Azão é diferente de vazio. Ele tem não só um elemento, mas infinitos elementos. Então observe que com isto, o antecedente do axioma da regularidade está satisfeito. Se o antecedente está satisfeito, então tem que existir algum X que cumpra aquelas condições. Ora, qual que é o X que irá cumprir essas condições? O conjunto vazio. De fato, se nós tomarmos que o vazio é o X, como o vazio está em A, o X pertence a A, e além disso, nós temos que a intersecção de X, ou seja, a intersecção do vazio com A, é vazia. Beleza? Vamos dar uma olhadinha em um outro exemplo um pouquinho mais interessante. Vamos tomar o Azão como sendo aquela sequência de azinhos que nós tínhamos no começo, que motivou toda a pergunta inicial acerca da existência de certas sequências. Então nós temos ali, o Azão é formado por um conjunto azinho, unitário de azinho, e assim por diante. Claramente, o Azão é diferente de vazio, então o antecedente do axioma está satisfeito. Ora, então deve existir algum X que cumpra as condições do axioma. Quem será esse X? Vamos supor que o X seja o unitário do azinho. Será que ele é um candidato válido? Temos claramente que X pertence ao conjunto Azão. Mas observe que X intersecção com Azão é unitário de azinho intersecção com Azão, que é o azinho, e é, portanto, diferente de vazio aquela intersecção. Se o azinho é um conjunto não vazio, nós temos que a intersecção é não vazia. E, portanto, não está cumprida a condição do axioma da regularidade. O que isto significa? Significa que o X, ou melhor dizendo, significa que o unitário de azinho não é o conjunto cuja existência é garantida pelo axioma. Com o mesmo argumento, você verifica que o unitário do unitário também não serve e nenhum outro elemento da sequência. Mas, veja, o axioma garante que tem alguém. Se a gente consegue argumentar que a partir do unitário do azinho ninguém serve, o axioma garante que alguém tem que servir como testemunha daquele existencial. Quem que sobrou para a gente? O azinho. De fato, então nós vamos ter as seguintes condições. Observe que, claramente, o azão é diferente de vazio. Se nós tomarmos o X como azinho, o X é elemento do azão. Só que agora você tem, então, que azinho intersecção com azão tem que ser necessariamente igual ao vazio. Então, esta igualdade é garantida pelo axioma da regularidade. E isto nos traz uma consequência bem interessante. A consequência é que o azinho não pode pertencer ao azinho. Porque se o azinho pertencesse ao azinho, então nós teríamos que o azinho pertenceria ao azinho pertence ao azão, e, portanto, a intersecção seria diferente de vazio. Nós respondemos, então, a uma das perguntas originais, iniciais desse vídeo, através de um exemplo. No final do vídeo, eu vou apresentar argumentos um pouquinho mais rigorosos de por que
Todas as perguntas iniciais têm resposta negativa, mas por hora nós vamos discutir algumas das consequências do axioma da regularidade dentro do contexto que motivou toda esta nossa série. Nós iniciamos a série lá atrás, 19 vídeos atrás, dizendo: os axiomas da teoria de conjuntos têm por papel responder as seguintes perguntas: o que são conjuntos e quais conjuntos existem? Ora, por que a gente dá uma abordagem axiomática a estas questões? Porque uma abordagem não axiomática se revelou problemática através, por exemplo, do paradoxo de Russell. Mas tudo bem, qual é a resposta que o axioma da regularidade dá a estas perguntas? Bem, o axioma da regularidade responde de maneira negativa à existência de alguns conjuntos. Ele responde, por exemplo, que não existe um conjunto que pertence a si próprio. Além disto, o axioma da regularidade diz que não existem sequências de pertencimento fechadas, ou seja, não existe uma sequência finita, tal que o primeiro pertence ao segundo, que pertence ao terceiro, que pertence ao enésimo, que pertence ao primeiro. Além disso, o axioma da regularidade também nos dirá que não existem sequências infinitas de pertencimento para baixo. Não existe uma sequência infinita x1, x2, xn, e assim por diante, tais que sempre o próximo pertence ao anterior. Então, estas são respostas com relação à existência de conjuntos oferecidas pelo axioma da regularidade. Mas ele também contribui para nos dizer o que são conjuntos. Conjuntos são entes abstratos extensionais bem fundados pela relação de pertencimento. A questão do ente ser abstrato é o fato de você nunca ter encontrado na realidade física um conjunto, certo? Você nunca tropeçou no conjunto vazio. O fato deles serem extensionais é consequência do axioma da extensionalidade, que nos fornece um critério de igualdade entre conjuntos baseado nos elementos desse conjunto. E ele é bem fundado pela relação de pertencimento. Isso nós vamos explorar, é dado pelo axioma da regularidade. O axioma da regularidade é equivalente à afirmação que todo conjunto é bem fundado. O que significa dizer que um conjunto é bem fundado? Calma, a gente vai entender. Por hora, eu só estou dizendo que ele também, o axioma da regularidade também fornece respostas à questão sobre a natureza dos conjuntos. Excelente. Antes de dizermos o que são conjuntos bem fundados, vamos dar uma olhadinha nos impactos do axioma da regularidade com relação aos fundamentos da matemática. Nós vimos que os axiomas não apenas dizem o que são conjuntos e quais existem, mas também que com esse processo nós conseguimos internalizar a matemática na teoria de conjuntos. Então nós podemos pegar todo o discurso matemático e reduzi-lo a um discurso conjuntista acerca da teoria de conjuntos EFC. Ora, Edgar, como que esta redução é feita? Nós já exploramos isto nesta série. Nós já discutimos como parte da redução da matemática pode ser feita. Por exemplo, um conceito universalmente presente na matemática é o de função. E nós vimos que toda função é um conjunto na teoria de conjuntos EFC. Outro conceito presente é o de números naturais. Os números naturais são um conjunto na teoria de conjuntos EFC. É o conjunto ômega. Tudo que nós falamos dos naturais no discurso matemático padrão, nós podemos traduzi-lo, internalizá-lo como um discurso acerca de ômega. E nós não precisamos parar por aí. Nós podemos internalizar os racionais, os inteiros, os reais, estruturas abstratas, como, por exemplo, grupos. O que é um grupo? Um grupo é um determinado conjunto. E outro grupo? É outro conjunto na teoria de conjuntos EFC. Beleza? Ora, como todos os conjuntos da teoria de conjuntos EFC são bem fundados, então esses conjuntos são também bem fundados.
Só que esse é um jeito de internalizar a matemática. Ele não precisa ser feito assim. A gente poderia considerar uma outra teoria. Você poderia dizer o seguinte, olha, eu vou considerar a internalização da matemática em uma outra teoria de conjuntos, a teoria que eu vou chamar aqui de ZFCA. O que é essa teoria ZFCA? É uma teoria que vai ter todo mundo que está presente em ZFC, exceção feita ao axioma da regularidade. Você vai tirar a regularidade e colocar alguma negação da regularidade. Se nós fazemos a internalização da matemática na teoria de conjuntos ZFCA, nós temos que dizer nessa teoria, de novo, o que são funções, o que são números naturais, o que são grupos. E como os axiomas da teoria são distintos, nós teremos conjuntos distintos. E, eventualmente, o conjunto que representa um grupo da matemática, quando internalizado na teoria de conjuntos FCA, vai ser diferente do conjunto que representa o mesmo grupo da matemática na teoria de conjuntos FC. Em particular, como nós negamos o axioma da regularidade, nós podemos ter conjuntos nesta teoria que não são bem fundados. Neste momento, talvez você pense, opa, se adotando ou não a regularidade eu vou ter conjuntos distintos representando o mesmo grupo, então o axioma da regularidade ele se mostra muito relevante aos fundamentos da matemática. Mas este não é o caso. Quer ver por quê? Não é o caso porque quando você considera, por exemplo, na perspectiva de ZFC, que um grupo é representado por um conjunto e pega o mesmo grupo em ZFCA, em ZFC, esse conjunto é um certo conjunto G1. Em ZFCA, esse conjunto é um certo conjunto G2. Mas a gente consegue mostrar que, independente da teoria que nós consideramos, ou seja, independente de aceitar a regularidade ou sua negação, esses conjuntos são isomorfos. Dizer que eles são isomorfos é dizer que eles são essencialmente os mesmos. Não há nada que você diga de verdadeiro acerca de G1 que não seja verdadeiro acerca de G2. Não há nada que você diga de falso acerca de G1 que também não seja falso acerca de G2. Deste modo, nós temos que, dado qualquer grupo não bem fundado, tem um isomorfo a ele que é bem fundado. Dado qualquer espaço topológico representado, internalizado num conjunto não bem fundado, existe um conjunto que é bem fundado e representa o mesmo grupo, e esses conjuntos são homeomorfos. E assim por diante para todas as estruturas clássicas da matemática. Ora, então é só uma questão de gosto aceitar ou não o axioma da regularidade? Bem, quando a gente define os números naturais, os reais, os conjuntos numéricos, eles já são bem fundados. E esse é um forte argumento para a gente adotar o axioma da regularidade. Um outro argumento é que, adotando o axioma da regularidade, todo o conjunto é bem fundado e nós temos uma visão bem clara do universo conjuntista. Esta visão é dada pela hierarquia cumulativa de conjuntos. Mas este é tema para o nosso próximo vídeo. Neste vídeo, eu vou apenas apresentar argumentos formais para respostas negativas às questões formuladas inicialmente. Caso você queira acompanhar esses argumentos, permaneça logado no vídeo. Se não, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Um abraço e até a próxima. A você que continua logado, muito obrigado por acompanhar o vídeo. Vamos entender direitinho esse argumento que estabelece que não existe um conjunto A tal que A pertence a A. Para tornar a exposição um pouquinho menos confusa, para não dizer mais clara, eu vou reproduzir novamente o axioma da regularidade e nós vamos estabelecer um argumento baseado numa prova por redução ao absurdo. A gente quer provar que não existe um conjunto A que pertence a A, então nós vamos supor que existe um conjunto A que pertence a ele próprio e chegar a uma contradição. Opa, tem um typo ali, tem um errozinho, faltou um N, suponha. Vamos supor que existe um tal conjunto. Ora, se existe esse conjunto,
Como o Azinho é conjunto, nós temos também o conjunto Azão formado pelo unitário de Azinho. Desse modo, claramente, o Azão é diferente de vazio, mas observe o seguinte, não existe um xão, não existe um xzinho em Azão, tal que a intersecção de x com A é vazio. Se a gente mostrar que, de fato, não existe esse cara, então terminou a demonstração. Porque nós supusemos que existe uma sequência, chegamos numa contradição, que é esta última afirmação, porque ela contraria o axioma da regularidade. Ora, por que esta última afirmação é verdadeira? Porque o único elemento do conjunto Azão é o Azinho. E, portanto, o Azão intersecção com o Azinho é diferente de vazio. E por que isto ocorre? Isto ocorre porque, primeiro, Azinho é elemento de Azinho. Azinho é elemento de Azão. E, portanto, Azinho é elemento da intersecção entre os dois. Mas isso contraria o axioma da regularidade e, portanto, nós não podemos aceitar a suposição inicial. Ela é falsa. Sendo falsa que existe sendo falso que existe um tal conjunto, então é verdadeiro que não existe o conjunto Azinho que pertence a si próprio. Beleza? Espero que o argumento tenha ficado claro. Qualquer imprecisão, qualquer dúvida, use a área de comentários. Vamos argumentar que não existe uma sequência infinita para a esquerda de pertencimento. Vamos mostrar que não existe x2 que está em x1, x3 em x2, x4 em x3 e assim sucessivamente. Novamente, vou colocar aqui o axioma da regularidade só para ficar presente para a gente e ajudar a gente enxergar exatamente como o argumento está funcionando. E eu vou fazer uma pequena modificaçãozinha, vou trocar o x por y, só para a coisa ficar mais clara, porque o x já está aparecendo no enunciado que nós queremos mostrar, o que nós queremos apresentar, para o qual nós queremos apresentar um argumento. Observe o seguinte, vamos novamente argumentar por redução ao absurdo. Vamos supor que exista esta sequência infinita para a esquerda. Pelo axioma do par, como nós temos o conjunto x1, x2 e assim por diante, nós temos o unitário dele e o unitário do unitário, para cada um dos índices presentes nos números naturais. Portanto, pelo axioma da união, existe o conjunto Azão, cujos elementos são precisamente os elementos do unitário de xi. Ou seja, Azão é formado exclusivamente por x1, x2, x3, x4 e assim por diante. Ora, vamos agora olhar com cuidado para este conjunto e o axioma da regularidade. Primeira coisa que você percebe é que o Azão é diferente de vazio. A segunda coisa é que se nós mostrarmos que para todo y, do fato de y estar em A, nós temos que a intersecção de y com Azão é diferente de vazio, então nós teremos uma contradição com o axioma da regularidade e a demonstração estará concluída porque a suposição da existência da sequência nos levou a uma contradição. Ora, como que nós podemos argumentar que de fato é o caso? Observe que se y está em Azão, como o Azão é formado só pelo xi, então o y é algum xi. Qual que é a consequência do y ser algum xi? Ora, nós temos que xi mais 1 pertence a Azão. Por quê? Ora, porque o Azão é formado por x1, x2, x3 e assim por diante. Dado qualquer xi, tem o próximo, tem o xi mais 1 em A. Além disso, o xi mais 1 pertence a xi. Por que ele pertence? Porque nós estamos supondo que existe essa sequência infinita descendente. Ora, com isto, nós temos então que xi mais 1 pertence à intersecção de xi com Azão.
certo? Por quê? Porque o xi mais 1 é elemento comum dos dois. Mas isso vale para qualquer xi. E como o xi é o y, então, qualquer que seja o y em A, você tem que a intersecção de y com A é diferente de vazio, e, portanto, a expressão em azul está demonstrada, está argumentada, e consequentemente, a suposição de que existe tal sequência é absurda, e sendo absurda a suposição que existe tal sequência, só podemos concluir que tal sequência não existe, e a afirmação inicial está asseverada, está demonstrada. Tudo bem? Ótimo. Vamos agora, então, estabelecer o argumento que falta. O argumento que falta é argumentar que não existe uma sequência finita, x1, x2, xn, tal que o primeiro pertence ao segundo, o segundo ao terceiro, o terceiro ao quarto e assim por diante, até que o último, o enésimo, pertença ao primeiro. Só que isto eu vou deixar como exercício. O argumento é muito parecido com os dois argumentos que eu apresentei. Caso você não consiga resolver, deixe um comentário na área de comentários e com prazer eu ou o Alfredo responderemos a sua pergunta. A você que me acompanhou até aqui, muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Não perca o próximo e último vídeo dessa série, em que iremos estabelecer a hierarquia cumulativa de conjuntos. Como sempre, qualquer dúvida, use a área de comentários. Um forte abraço, até a próxima aí.